Você sabia que encurtamentos na panturrilha têm uma relação direta com a fascite plantar? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje, que eu vou trazer aí essa relação entre o tríceps sural, a panturrilha, e a fascite plantar. E eu resolvi trazer esse vídeo porque eu vejo que na prática clínica aí tem alguns massoterapeutas e até mesmo fisioterapeutas que negligenciam um pouco essa relação intrínseca que essas estruturas têm, principalmente no caso da fascite plantar. Então, vou estar explicando um pouco sobre essa relação. E se é um assunto do seu interesse, a fascite plantar, vou deixar aqui na descrição alguns vídeos que eu já fiz sobre o assunto, sobre a fascite plantar, que pode ser do seu interesse também, tá certo? O vídeo de hoje vai ser essa relação entre a panturrilha e a fascite plantar. Primeiro de tudo, a fáscia plantar, ela não é um músculo, mas ela é uma camada de tecido conjuntivo que, como vocês podem ver aqui, ó, vem recobrindo aqui o pé. E esse tecido conjuntivo aqui, essa aponeurose plantar, ela é responsável por criar o nosso arco plantar, sustentar assim o nosso arco, e também durante a corrida, durante o processo de caminhada, ela é responsável também por distribuir a carga e não gerar sobrecarga nos nossos pés também. Então, ela é uma região muito importante. E como vocês podem ver aqui, ó, ela tá inserida, ela tem a sua origem aqui no osso calcâneo e percorre até os nossos dedos. Então ela tem essa relação direta com o calcânio, que a gente vai ver também que a nossa panturrilha também tem, tá certo? Então, o que é a fascite plantar? A fascite plantar, ela é uma sobrecarga aqui nessa fáscia plantar que compromete então a absorção do impacto, que, como eu falei, uma das funções é absorver esse impacto para não gerar sobrecarga. Então, é quando há uma sobrecarga nesse tecido que pode gerar dor aqui na região do calcanhar e também sobre o pé das pessoas, principalmente no início da marcha. Muito é falado que IT tem relação com uma inflamação, né? Mas hoje a gente não encara a fascite plantar apenas como um processo inflamatório agudo. Ela também pode estar associada com processos degenerativos dessa estrutura aqui que a gente já viu, que é a fáscia plantar, e também com a relação à sua aponeurose, tá certo? Então, a fascite plantar é algo que incomoda bastante. Então, sempre que vai dar aqueles primeiros passos no dia, as pessoas às vezes dizem que é como se estivesse rasgando e furando ali a parte de baixo do pé. Então, é algo extremamente incômodo e que a gente precisa dar uma atenção especial para os nossos pacientes, né? E por que a panturrilha tem relação com isso, né? A nossa panturrilha, também chamada de tríceps sural, ela é formada por três músculos. Os gastroequinêmios, que vocês podem ver aqui, o gastroequinêmio medial aqui, e o lateral aqui, e é formado pelo sólio. Então, essas três cabeças, ou esses três músculos, formam o tríceps sural, que é a nossa panturrilha. Aqui o sólio, como vocês podem perceber aqui na imagem, ele é mais profundo que os gastroequinêmios. Então, por mais que não seja um mesmo músculo, eles têm um tendão em comum, que é o tendão calcâneo, ou como ele é conhecido como tendão de Aquiles. E então aí que vem essa relação entre a fascite plantar, a fáscia do nosso pé, com o tríceps sural, porque o tendão de Aquiles ele vai se inserir também aqui no calcâneo. Então, ele tem essa relação com o calcânio e por isso que tem uma relação com a fáscia plantar. Então, se ele tem essa relação com o calcânio, quando há algum tipo
de restrição nessa região, uma tensão excessiva aqui nessa musculatura do tríceps sural, há uma restrição, uma tensão muscular, pode acabar ocorrendo uma tração aqui do calcânio, o que pode gerar uma sobrecarga na fáscia plantar, podendo assim também ser um dos precursores da fascite plantar nos nossos pacientes ou em você, tá certo? Então, com tudo isso, a panturrilha, o tríceps sural e a fáscia plantar, eles acabam formando o sistema aquileo-calcâneo plantar, que é uma cadeia funcional que parte por detrás da nossa perna e une a perna ao nosso pé, como uma cadeia funcional realmente, tá certo? Então, como que a tensão na panturrilha, no tríceps sural, pode causar a fascite plantar, né? A gente viu ali o sistema aquileo-calcâneo plantar, que é essa unidade funcional. Então a gente pode observar aqui nesse vídeo aqui que o tríceps sural, ele é responsável pela... Eu consigo aumentar aqui? Não. Enfim, que o tríceps sural, ele é responsável pela plantiflexão do nosso pé, que é esse movimento que está aparecendo ali agora, de empurrar a ponta do pé para baixo. Ó, ele é responsável por esse movimento. Então, o sistema funcional da panturrilha e do calcânio aqui, eles têm essa ligação intrínseca devido à sua inserção em comum aqui, que é o osso calcâneo. Então, a panturrilha, ela se insere aqui nessa região do calcânio, enquanto a fáscia plantar sai daqui de detrás aqui, ó, dessa parte mais inferior. Então eles têm esse ponto em comum. Então, se a gente vê que a panturrilha é encurtada, vamos supor que agora minha mão é meu pé agora. Aqui é a parte de baixo, a fáscia plantar, aqui a gente tem o calcânio e aqui a panturrilha em si. Quando há essa tensão aqui na panturrilha, o tecido acaba trazendo o calcânio para trás e para cima. E isso gera uma alteração aqui, ó. Se a gente for ver, a fáscia também vai ser tracionada junto. Deixa eu segurar um pouquinho melhor aqui para vocês verem, ó. Ó como o tecido de cima também acaba sendo tensionado. Então, há essa plantiflexão de forma involuntária. Então, aqui, ó, como essa tensão pode causar a fascite, né? Esse encurtamento excessivo aqui do tríceps sural, muito tenso, encurtado, acaba puxando, como eu falei, o calcânio para trás e para cima. E esse efeito de alavanca aqui, ó, acaba restringindo o movimento contrário do nosso pé, que é a dorsiflexão. Então, quando há uma tensão aqui, automaticamente vai haver uma tensão nessa porção aqui da fáscia plantar. Então, trazendo o calcânio para cima, o calcanhar, vai gerar uma tensão aqui, que por sua vez vai gerar uma restrição do movimento de dorsiflexão. E essa restrição desse movimento também é prejudicial, porque ela é importantíssima para a gente conseguir caminhar. Então, por isso que durante a passada acaba doendo, porque o que acontece? A dorsiflexão acontece, ó, e vai esticar essa parte aqui e essa parte aqui. Então acaba gerando dor nessa região e também microtraumas devido a esse cabo de guerra entre a panturrilha, a fáscia plantar e o calcânio que está aqui no meio. Então esses microtraumas também podem acelerar o projeto degenerativo. Mas, contudo, todavia,
em casos que, processo degenerativo em casos que passaram muito tempo, já está há bastante tempo com isso e não se procurou um tratamento, porque também há formas de se tratar isso, que a terapia manual entra muito nisso, inclusive um dos meus vídeos é de terapia manual, só que daí principalmente para fáscia plantar mesmo, e também exercícios, tanto de mobilidade quanto de fortalecimento, e também alongamentos entram muito bem nesse tratamento da fascite plantar. Então, não é para a gente se desesperar, é uma explicação rápida de como há essa relação entre a panturrilha e a fascite plantar, mas procurando ajuda, buscando um fisioterapeuta ou um massoterapeuta, há como trabalhar muito bem para conseguir aliviar os sintomas e também tratar a fascite plantar em si. Tá certo, gente? Vou deixar nos comentários e na descrição do vídeo os outros vídeos sobre fascite plantar. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, compartilha com seu amigo, que isso ajuda bastante a crescer o canal. E deixa seu comentário falando se você quer que eu traga mais vídeos como esse ou se eu traga alguns exercícios para fascite plantar também, tá certo? Até mais!